Muito bom dia, meus amigos da Santos FM, do programa Entre Linhas. Estamos chegando hoje com mais uma edição especial para você e eu estou recebendo, nesta edição especial, a Deise Canguçu, que é psicóloga e especialista em RH. Nós estamos em um mês, que é junho, que tem muitas festas, tivemos feriado na semana anterior, daqui a pouco tem as férias da garotada em julho, também tem feriado aqui no estado de São Paulo no mês de julho, é aquele momento, né, festa junina, Copa do Mundo, enfim, várias celebrações que as pessoas tentam colocar em dia a saúde mental delas para aguentar o ritmo de trabalho. Mas, obviamente, esses são os nossos escapes, porque temos regras a seguir. E uma que entrou há pouquíssimo tempo é a NR01, que trata justamente da saúde mental dos trabalhadores nos seus ambientes laborais. Deise, queria agradecer a sua participação aqui no Entre Linhas. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, muito obrigada a você, Alex. Prazer estar aqui com vocês. E bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Pessoal que nos acompanha pelas ondas do rádio, 92,5 na Santos FM, no nosso site, o radiosantosfm.com.br, também o nosso aplicativo disponível nas principais lojas de aplicativos, também na nossa transmissão com imagens pelo Facebook, facebook.com/Entre Linhas no Rádio. Deise, primeiro vamos explicar o que é essa NR01 e por que ela foi desenvolvida, por que ela foi criada, qual é o objetivo dessa norma regulativa que já está valendo há alguns dias. Perfeito. Bom, então a norma, a NR1 é uma norma regulamentadora aprovada pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que passou a se preocupar muito mais com os riscos psicossociais. Ela faz todo o gerenciamento de riscos psicossociais e ocupacionais de uma empresa. Então, é a forma como existe de cuidar um pouco mais dos trabalhadores. Muito bem. Houve algum dado momento em que se chegou a essa conclusão? Você é uma especialista em RH e é psicóloga também. Se chegou a essa conclusão que precisava ter um norte nesse sentido, quando aumentaram os índices de afastamento por problemas burnout, problemas síndrome do pânico, enfim, isso começou a aumentar também o prejuízo das empresas e por isso se chegou nessa medida, Deise? A norma regulamentadora ela já existe há muitos anos. Ela foi atualizada a partir de agora, principalmente porque começou a existir um altíssimo índice de afastamentos, principalmente por sintomas de depressão e por sintomas de ansiedade, né? Em algumas situações, em transtornos de ansiedade e episódios depressivos. Então, de 2024 para cá, os números são alarmantes. Então, por conta disso, se prontificou a atualizar a norma. Perfeito. Você tem mais tempo de RH ou de psicologia, Deise? Eu acho que está tudo ali, ó, quase juntinho, porque eu comecei a atuar no RH quando eu estava no segundo ano de faculdade da psicologia. Então, eu tenho já, ao todo, 30 anos de atuação em RH. Se a gente contar, né, a atuação no dia a dia da profissão, e já como estagiária você acaba utilizando isso, né? Não tem como, não. Psicologia são 5 anos aqui no Brasil, Exatamente. né? Não sei como é que é em alguns outros lugares do mundo, mas enfim. Você está nos Estados Unidos, inclusive, né, Deise? Exatamente, vim para cá para estudar por causa do mestrado. Estou fazendo mestrado Legal. na área. Tá. Quando você começou, todo mundo sabe, né? Minha esposa também é psicóloga. Que E eu me bacana. lembro de ter assistido muitas palestras na Universidade Católica de Santos, aquelas tardes Uhum. de sábado intermináveis que eu queria ir embora e tinha que ficar esperando para ver as palestras lá, que a gente é do tempo das palestras, né? Hoje está Isso é tudo amor, muito. né, Alex? Sem dúvida alguma, né? Lá se vão mais de 30 anos. Desse período, a gente sabe que hoje essa questão da internet, das redes sociais e de você estar conectado o tempo todo, inclusive com o trabalho, isso mudou muito a nossa percepção em relação ao trabalho e a forma como a gente se desgasta. Você percebeu essa mudança? Ela foi abrupta? Ela vem sendo escalonada nesse comportamento, nessa ansiedade das pessoas
também por conta da internet, das redes sociais, Odeise? O que eu percebo é que é uma mudança na própria organização do trabalho, né? Algumas empresas passaram a ter muito mais metas, muito mais pressão, e isso agravou muito mais a saúde das pessoas, né? Hoje as pessoas, de um modo geral, elas se dedicam muitas horas ao trabalho, e isso independente das redes sociais, né? Mesmo se a gente estiver falando de um trabalho, de um teletrabalho, um trabalho híbrido, um trabalho presencial, as empresas requerem muito mais dos seus trabalhadores, né? Porque as empresas também elas visam o negócio, elas precisam pensar no negócio. Então, no meu ponto de vista, isso é uma visão muito particular. Independentemente das redes sociais, existe hoje uma necessidade do próprio empregador, né, de fazer com que o negócio dê lucro. Isso faz com que muitas vezes se pese a mão em algumas situações, em alguns ambientes de trabalho. Eu falo isso até porque hoje é difícil quem não trabalha com a imagem, né? Sim, Aliás, teve sim. uma determinação da justiça, não me lembro agora em que estado ou que cidade que foi, que houve uma proibição de funcionárias, acho que foi no interior de São Paulo, funcionárias de Uhum. uma farmácia de fazer dancinha para as redes sociais da empresa. Uau! Aquilo não constava na CLT, no contrato da Sim, pessoa. Tem sim, gente que sim. faz numa boa e tal, mas tem gente que não quer fazer. Mas como a gente lida muito hoje com essa história da imagem, né, de vender a própria imagem, eu Uhum. imagino que sejam dois tipos de pressão. Aquela do trabalho propriamente dito e esse de vender a imagem, ou como um prestador de serviço ou como um funcionário. Eu até falei nesse sentido de a pessoa ter Entendi. que Uhum. apresentar além daquilo que ela tem que entregar em termos de números. Você falou de meta, né? Essa Uhum. coisa da imagem, isso também carrega um pouquinho mais nesse sentimento, Deise? Isso depende muito da cultura de cada empresa, né? Tem muitas empresas que têm as suas áreas de marketing, de comunicação interna, que acabam não exigindo isso do trabalhador. E tem muitas empresas que têm o cuidado de proteção às suas marcas, né? E evita esse tipo de exposições nas mídias. Mas quando a gente fala de uma norma regulamentadora, como a NR1, a gente está falando de outras questões. A gente está falando dos riscos, principalmente os riscos psicossociais relacionados ao trabalhador e que a empresa pode, de alguma forma, provocar no trabalhador. Inclusive, até no nosso caso, nós que somos jornalistas, a gente assina um contrato de uso Uhum, de imagem, né? uhum, Tem funcionário da TV, por exemplo, que não assinou porque ele não é do vídeo, mas tem gente que não é do uhum, vídeo assina. Se tiver que fazer uma campanha e tal, não é uhum, pressionado nesse sentido, a pessoa assina se quiser, se não quiser, não assina. Agora, em relação a isso que você falou da NR1, né? uhum, Por exemplo, o que entra hoje que é analisado em relação ao ambiente de trabalho? Por exemplo, insalubridade, uhum. falta de questão de iluminação, que muita gente fica mais triste por causa de ambiente escuro. Outro dia eu Sim, entrevistei sim. aqui uma moça que ela é especialista em iluminação, que ela faz projetos em que ela coloca o cara tem um ambiente todo fechado, não tem janela, ela bota uma tela, uma espécie de time-lapse do dia, para isso Uhum, afetar a questão de percepção da hora passar, né? Vai anoitecendo naquela tela. É um negócio meio maluco. Mas, enfim, uhum. aparentemente funciona. Você diz nesse sentido do ambiente, se é mais quente, se é mais frio. A gente sabe, né, que o pessoal reclama quando está muito gelado ou não. Iluminação, enfim, as condições de trabalho, é nesse sentido que a norma também atua, Deise? Na verdade, o que a revisão da NR1 propõe? Ela propõe um manual de gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o quê? Antigamente, a empresa só olhava para os riscos físicos, insalubridade, né, uma atuação em trabalho confinado, ergonômico, situações relacionadas a todo o sistema que essa pessoa precisa utilizar, que são os EPIs, né, para proteção do trabalho.
Agora se entende que existe uma questão emocional também envolvida e ela faz parte de um fator de risco psicossocial. Ou seja, a questão emocional ela passa a ser um risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, a norma ela atualiza para umas outras questões que não eram antes preocupantes e nem relevantes para a empresa, né? As empresas não olhavam para isso. Então, hoje passou a se utilizar como um risco psicossocial a questão emocional do trabalhador. Deise, me diga uma coisa, a relação entre o funcionário, colaborador e a direção, por exemplo, a gerência, isso vai exigir, por exemplo, a norma ela está lá editada, mas você acha, a gente fala muito, as empresas falam muito em treinamento de equipes. Eu não ouço tanto falar em relação a treinamento de gerências. Sim, Né? sim. Porque a gente já de um tempo que os caras gritavam, xingavam, falavam palavrão e tal, tacavam coisa na parede, era uma loucura. Né? Hoje a gente sabe que não se deve mais fazer isso, até porque as pessoas são diferentes, umas reagem de uma forma, outras reagem de outra maneira. E passa por isso também, de treinamento Sim. de chefias de coordenação? A NR1 ela previne justamente esse tipo de situações. Então, ambientes tóxicos, né? A toxicidade, de uma forma geral, ela acaba sendo proibitiva. Então, se parte, inclusive, de um trabalho multidisciplinar envolvendo a alta gestão, a alta liderança, isso vai cascateando para outras áreas. Então, é um trabalho multidisciplinar que envolve segurança e saúde do trabalho, recrutamento e seleção, RH, saúde ocupacional, psicologia organizacional. Então, são muitas áreas, a medicina ocupacional, são muitas áreas envolvidas na prevenção dos riscos psicossociais. Por quê? Porque o adoecimento, muitas vezes, do trabalhador parte da empresa. Então, você tem, por exemplo, uma chefia austera, né, uma liderança que tem uma pressão maior, que a comunicação não é muito adequada, isso pode trazer um risco psicossocial para a empresa, porque isso acaba sendo um gerador de afastamentos. Pode gerar, inclusive, processos, né? Exatamente. Sim, Dependendo do tamanho sim. da reação das pessoas. Eu imagino que você, questionada, inclusive por chefes, líderes e tal, você deve recomendar fortemente que esse cara faça terapia. Eu acho que, não sei, para lidar cada um com os seus problemas, mas que ele acaba sendo um catalisador de uma equipe de problemas diferentes que chegam o dia todo. Eu fui chefe durante 7 anos, eu adoeci por conta disso. Sim. Hoje eu tento não ser, eu procuro uma opção de vida. Eu não quero mais ser chefe de ninguém. Eu sou CEO da minha MEI. E olhe lá. Enfim. E é exatamente isso, Alex, é justamente para evitar com que essa situação aconteça, né? Você está trazendo um exemplo muito importante e que tem acontecido nas empresas. Então, a norma prevê justamente a evitação do assédio. E como é que se faz isso, né? Como é que a empresa vai diagnosticar que isso está acontecendo? Porque dependendo do tamanho, do porte da empresa, até do segmento, nem sempre a alta gestão tem acesso a todas essas questões, né? Então, a norma regulamentadora, ela solicita que seja feito um diagnóstico inicial, porque aí você consegue levantar tudo que está acontecendo em todos os setores, nas funções, você consegue levantar indicadores, você consegue avaliar queixas, avaliar os índices de afastamento, por que esses funcionários estão se afastando, analisar também se há rotatividade naquela área, ou naquele setor. Tudo isso vai ajudar você a fazer uma pesquisa de clima também dentro do trabalho, para justamente identificar se a empresa é causadora de um risco psicossocial, ou seja, se a empresa é propensa a adoecer ou não aquele trabalhador. A gente sabe que mudou muito nos últimos, por exemplo, a pandemia obrigou muito trabalhador a fazer o home office. Hoje, você teve um movimento teve um banco importante aí no Brasil que demitiu uma quantidade enorme de funcionários que estavam em home office. Já se questiona a produtividade, se o home office é assim mesmo. Mas eu vejo exemplos até de pessoas aqui em Santos
que trabalham com comércio exterior, que o cara ia todo dia para São Paulo e agora ele vai 2 vezes por semana. Os outros dias ele faz online, faz home office, e a qualidade de vida dele é outra, porque o cara não tem que pegar o sistema enchente de imigrante, subir, descer, ficar preso em comboio e tal. É tempo de produção e tempo em que ela higieniza a mente. Os gestores, eles hoje têm essa consciência de que o cara com a cabeça mais oxigenada, não a pressão do trabalho em si, a meta que você falou, mas com pressões externas, né? Trânsito, um eventual aborrecimento, violência urbana e tal. Isso acaba gerando um impacto positivo para as empresas, Odeize? Eu vou te dar um exemplo da nossa empresa, inclusive, né? Assim, nós, no nosso time, na UAPIA, nós trabalhamos no regime de home office. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas vão ter muito mais qualidade de vida e o nível de produtividade não cai. Então, existe hoje uma preocupação que vai para a mesa em discussões de altas lideranças sobre o nível de produtividade, né, das pessoas e da qualidade de vida, principalmente quando elas estão num sistema híbrido, pelo menos, né? Parcialmente em casa e parcialmente na empresa. Porque quem é da grande metrópole, quem é de São Paulo, sabe o quão sacrificante é cruzar a cidade muitas vezes por conta do nosso trânsito, que é muito intenso, né? E isso realmente acaba trazendo um desgaste muito maior para as pessoas. Então, esse é um tema que está em pauta em muitas discussões nas empresas. Tem empresas que voltaram 100% presencial, tem empresas que conseguem fazer um sistema híbrido, mas isso favorece, né? Essa discussão é uma discussão que olha para o trabalhador e favorece muitas vezes a qualidade de vida você ter o sistema híbrido. Eu não sei o que estressa mais o pessoal em São Paulo, dirigir em São Paulo ou dirigir em Santos, porque quando o pessoal vem para cá, eles ficam bravos, reclamam, que o pessoal dirige muito devagar, porque Santos tem muito carro, desde é uma das cidades do Brasil com maior proporção de carro por habitante. Uau! E tem aqui fim de tarde é um negócio surreal para você ir dentro da ilha de São Vicente, que é onde estão as cidades de Santos e São Vicente, para você ir de uma cidade para outra. Às vezes é mais fácil você sair de Santos pelo centro da cidade para ir para São Paulo, você chega mais rápido ao Jabaquara do que você ir até a Praia Grande ou chegar em São Vicente. Então, o nosso nível de estresse aqui, né, não estou dizendo que é igual ou parecido, mas tem aumentado, né? Até por falta de espaço para o pessoal estacionar, muitas vezes a construção civil cresce muito aqui, então cada tempo tem o seu problema. Agora, a NR1 ela diferencia de alguma forma o trabalho presencial do home office? Se não diferencia, tem alguma prática de bom senso que os gestores têm que adotar para lidar com realidades diferentes do home office e do presencial, Odeize? A NR ela prevê também o teletrabalho, né, o trabalho presencial, porque algumas empresas não têm como, né, dependendo do segmento da empresa, o trabalho presencial é necessário. O que a NR prevê? Que todo funcionário CLT precisa ter saúde, né? Então, a saúde dele, a saúde física e emocional e a prevenção da saúde é muito importante. Então, precisa ter esse cuidado. A empresa hoje tem que ter um olhar muito mais cuidadoso, né, para o seu trabalhador. E parte de toda a política da empresa é olhar para isso. E por isso que é um trabalho multidisciplinar, por isso que envolve tantas frentes. A gente está falando aí de engenheiro do trabalho, né, o profissional de segurança do trabalho, o RH, psicólogos organizacionais, porque precisa se discutir o que favorece a saúde daquele trabalhador. Isso depende muito de cada política, de cada empresa, e principalmente da cultura de cada empresa. Nós estamos conversando nesta edição do Entre Linhas com a Deise Canguçu. Ela é especialista em RH, psicóloga. Para quem está nos vendo pela internet com imagem, tem o GC é fácil, mas para quem está no rádio, eu preciso lembrar aqui que estamos hoje conversando com a Deise Canguçu, repito, psicóloga e especialista em RH. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, Deise. O tamanho do rombo, do prejuízo causado no Brasil pelo adoecimento mental é estimado em 544,6 bilhões de reais por ano.
o que representa 4,7% do PIB nacional. A história do barato sai caro, às vezes você investir nessa coisa simples, por exemplo, festinha para o aniversariante do mês dentro da empresa, dar um agrado, fazer um sorteio de alguma coisa, um sistema de folgas diferente, alguma coisa do gênero. Porque o cara, quando adoece, quando ele chega no ponto de ter que sair de licença por uma questão... Claro que tem as questões físicas, as pessoas adoecem, elas podem sofrer um acidente. É um negócio surreal, né, o Deise? As empresas já entenderam que é mais barato investir nisso do que deixar o cara sair de licença? Talvez elas ainda estejam avaliando essas questões, e a norma vem justamente para ajudá-las, né? Se a gente for olhar um dado, e aí acrescentando o que você trouxe, um dado da Previdência de 2025, porque nós não temos os dados atualizados desse primeiro período do ano de 2026, foram concedidos 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais e comportamentais no Brasil. Isso é extremamente expressivo, né? Então, precisa ser olhado para a saúde dos trabalhadores, principalmente para a saúde mental, porque nessa quantidade de benefícios concedidos, a maioria dos transtornos foram por burnout, transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Ou seja, são doenças, né, psicossociais, e por isso que a norma sugere, né, que seja feita uma pesquisa interna para saber se essa empresa tem uma política, se ela tem uma cultura que adoece ou não os trabalhadores. Então, esse é um cuidado muito importante hoje. Então, as empresas precisam olhar para isso. E a norma existe por conta disso, né? Porque vai ser, de alguma forma, vai haver uma fiscalização no primeiro momento para ser cuidado, né? A empresa precisa minimamente saber o caminho aí das pedras de como fazer para que depois seja exigido da empresa. Então, a partir de agora, está valendo, né? A norma já vale e as empresas serão cobradas por isso. Você falou que nesse primeiro momento vai ser educativo, digamos assim. Sim, Em algum exatamente. dado momento, a empresa que não cumprir as regras vai passar a ser multada. Exatamente, ela vai ser fiscalizada, né, com uma orientação de como fazer, né, porque existe um período de adaptação natural, então os primeiros 90 dias terá esse processo, e depois as empresas já serão fiscalizadas e possivelmente autuadas se elas não cumprirem o que a norma prevê. Tem algum ponto que é objetivo nessa análise? Tem ponto subjetivo, ponto objetivo? O que as empresas elas precisam... O empresário está nos ouvindo agora. Bom, espera aí, eu tenho aqui um negócio, eu tenho 2, 3 funcionários, eu estou dentro dessa análise, eu não sou uma empresa que tem 100, 200 funcionários, tenho 3 funcionários, 4, tem um bar, alguma coisa assim. O que eu tenho que fazer? Quais são os pontos objetivos que ele tem que atentar, Deise? O microempreendedor, não vai ser exigido dele que seja feito, embora o microempreendedor possa ter até um funcionário CLT, não vai ser exigido dele que ele precise ter um plano, né? Mas ele tem que ter o cuidado. Uma empresa de pequeno porte, dependendo do tipo da empresa, do segmento da empresa, não vai ser requerido dela que ela faça o programa de riscos ocupacionais. Mas as empresas, de um modo geral, precisam cuidar da saúde do seu trabalhador. Então, é importante que cada empresa avalie o seu segmento, avalie tudo aquilo que envolve os riscos ocupacionais. E as empresas maiores, de médio, grande porte, sim, elas precisam ter uma estrutura muito maior envolvendo o que a ANR solicita. Então, isso também é algo muito importante da gente levar em consideração, né? Agora, Deise, me diga uma coisa, quando a empresa ela tem que ter dentro do seu setor de RH, no seu caso, você tem formação em psicologia, mas, enfim, eu não sei precisar quantas empresas têm essa preocupação. Terapeuta ocupacional, sei lá, profissional da área da saúde, de uma forma geral, alguém que entenda desse assunto.
Porque, assim, tem muita coisa que reflete dentro do trabalho e que não é um problema exatamente do trabalho. Por exemplo, se chegar num momento em que um funcionário tem lá uma questão de rendimento que tá caindo, e aí aquilo é questionado pela chefia, a pessoa já está fragilizada, e ela vê aquilo como um pingo a mais no oceano de problemas. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? O problema é que o cara tem fora do trabalho, na casa dele, com a família, uma questão de doença, falta de dinheiro, porque a gente sabe, no Brasil, o camarada trabalha num lugar, às vezes tem que complementar a renda, fazendo bico, fazendo um trabalho paralelo. Tem muita gente que é CLT e é PJ no outro momento do dia. Esse desgaste, esse peso que ele carrega de fora, se isso estourar dentro da empresa, como é que a empresa, o empresário tem que lidar com isso? Ele tem que ter uma escuta ativa, Exato. precisa oferecer isso e deixar claro isso para quem for questionar eventualmente, para fiscalização. Eu tenho um funcionário com problema fora, mas aqui a gente está tentando cuidar dele. Tem que ter essa atenção também. É por isso que envolve um grupo muito grande de pessoas, né? Porque vamos supor que nem toda empresa tenha, às vezes, um RH estruturado, às vezes tem um departamento pessoal, né? Que cuida só de folha de pagamento. Mas as empresas podem e devem, em muitos casos, contratarem consultorias especializadas. Existem consultorias que fazem um trabalho mais integrativo. Existem consultorias que de repente, a empresa pode contratar uma consultoria específica para aquilo que ele não tem dentro de casa. Mas aí, respondendo a sua pergunta, o que é muito importante para o trabalhador hoje? É não ter um fator de risco na própria empresa. Então, a gente não pode trabalhar de forma isolada, né, algumas situações. Então, se um profissional não está com algumas questões fora da empresa, a empresa também não pode ser um fator de risco para ele. Ela não pode ser um fator de adoecimento. Então, por que é importante a empresa mapear tudo isso? Porque a empresa passa a ter um conhecimento muito maior do que está acontecendo com cada trabalhador. Então, é importante que ela faça não só, né, uma documentação, como a gente brinca, né, para inglês ver. Ela precisa fazer isso acontecer na prática. Então, ela precisa oferecer para os trabalhadores uma atuação de escutativa, de entrevistas, de entendimento, de apoio psicológico em muitas situações, né? Ouvir esses trabalhadores, entender a necessidade deles para oferecer uma segurança psicológica. Porque se eu já estou passando por um problema, né, na minha vida pessoal, e estou inserida num ambiente que tem toxicidade, que tem metas abusivas, que tem uma comunicação mais agressiva, ou que me dá muita instabilidade emocional, eu vou agravar toda a minha situação emocional. Porque no ambiente de trabalho, principalmente no trabalho do Brasil, no regime de CLT tradicional, as pessoas ficam pelo menos 8 horas da vida no trabalho. Então, precisa ser um ambiente que traga bem-estar emocional. Bom, eu já vi acontecer algumas vezes. Eu já vi acontecer, assim, lembra que eu comentei que no nosso caso era comum você ter os exageros e tal. Sim, a gente vem de outra geração, né, Alex? Mas assim, eu vi uma coisa era a pessoa explodir por uma questão de trabalho, outra coisa era fazer por sadismo, porque eu vi gente falar assim, vou fazer a fulana chorar. Ele começava a gritar e a moça começava a chorar, ele achava graça naquilo, né? Assim, eu vi isso acontecer, era assim, um negócio muito triste mesmo. Então, assim, a gente não tem como afiançar, assegurar o caráter, porque isso é um desvio de caráter da pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Nem regra, é humanidade mesmo. Aí, Deise, do mesmo jeito que eu vi, certamente você viu muito mais do que eu. Sem citar nomes e fatos e locais, obviamente, você lembra de algum caso que você precisou entender a complexidade, ajudar aquela pessoa, aquele trabalho que a coisa estava caminhando num sentido que foi um desafio para você pessoalmente? O que você pode relatar dessa experiência ali do dia a dia de alguma coisa que te marcou? Recentemente a gente está atuando
Alex, você está aí? Oi, estamos aqui, Ai, pode desculpa, continuar. te perdi aqui de vista e fiquei preocupada. Eu só repetindo. Atualmente nós estamos atuando com uma empresa que tinha um líder extremamente tóxico. E a toxicidade, isso a gente só conseguiu descobrir que esse líder tinha uma toxicidade e que comprometeu a saúde emocional de muitos trabalhadores porque foi feita uma pesquisa. E à medida que a gente foi ouvindo os trabalhadores, que a gente foi compreendendo, a gente entendeu o que estava acontecendo. Então, às vezes, uma única pessoa, ela faz um estrago muito grande na empresa. Então, quando a gente foi fazer análise, por exemplo, de afastamentos, a maioria dos CIDs eram relacionados, que é a classificação internacional, né, de doenças, estavam relacionados a transtornos mentais com episódios de depressão, burnout ou transtorno de ansiedade. Ou seja, a gente estava falando de uma toxicidade muito grande de uma pessoa que tinha uma conduta inadequada no ambiente de trabalho. Sim, isso acontece e muitas vezes é um trabalho gigantesco para a empresa para poder fazer com que todo o grupo volte a se sentir seguro, né? Porque nesse momento se perdeu excelentes profissionais para o mercado de trabalho, porque as pessoas não gostariam de estar ali. Mas é uma empresa muito cuidadosa que quer colocar a NR, né, em vigor e está fazendo a parte dela. Então, começou a fazer, contratou, né, a nossa consultoria para que a gente pudesse fazer um atendimento, um acompanhamento psicológico e também uma pesquisa interna para entender como é que essas pessoas estavam e estão. Então, a gente tem feito todo um trabalho aí, juntamente com uma equipe multidisciplinar, para olhar para riscos psicossociais, para olhar para a prevenção e para cuidar dessas pessoas. Então, sim. Eu não sei como funciona a abordagem, mas, por exemplo, depois de ter esse feedback dos colaboradores, essa pessoa ela foi questionada, porque assim, às vezes o cara acha que é normal o comportamento dele. Porque eu fui criado assim, eu trabalhava assim. Lembra que eu falei do passado, como era? Então o cara acha que aquilo, o que eu falo é brincadeira, vocês estão levando a sério demais e tal. Houve apresentada esse resultado para ele. As pessoas dizem que você, né, ele achou, se respondeu, disse o quê, Deise? Bom, por se tratar de situações mais confidenciais, a gente não vai poder abrir aqui detalhes, mas em algumas situações a gente é feito todo um trabalho da alta gestão com as lideranças, né? E também trabalhos de desenvolvimento de lideranças, porque, como você falou, nem toda pessoa que ocupa a cadeira de líder sabe liderar, né? Ou tem uma liderança mais austera, mais agressiva, e isso é proibitivo hoje, de acordo com a NR1. Então, é feito todo um trabalho de desenvolvimento de lideranças, muitas vezes. Porque a própria NR1, ela vai abrindo outras possibilidades dentro da empresa, né? E aí vai se percebendo as carências que aquela empresa tem em relação à cultura organizacional dela, porque às vezes a cultura da empresa é assim. E aí precisa fazer um trabalho gigantesco de mudança de cultura, para evitar com que isso aconteça. Porque o prejuízo acaba sendo muito maior para a própria empresa, né? Porque ela tem um índice de afastamento enorme. E aí ela não tem um trabalhador presente. Eu imagino que às vezes não seja nem por mal, seja justamente por isso que você falou, uma falta de cultura organizacional. A gente vê muita empresa familiar que, por exemplo, o fundador da empresa tem uma visão, e aí quem dá a sequência tem uma visão completamente diferente, às vezes melhor ou pior em relação a quem trabalha na empresa, porque às vezes tem aquele patriarca que era muito bonzinho, muito amigo, o cara pedia, posso sair mais cedo hoje? Pode, eu estou precisando de um vale faz, né? Ou então, aí assumem os filhos, eles acabam com tudo, os cara é mais rígido, é moderno e coisa e tal, a pessoa sente, imagina alguém que trabalha 10, 15 anos para alguém desse jeito e vê os filhos depois e muda completamente de figura. Está errado? Não é que está errado ou está certo, é o jeito de cada um fazer a administração. Mas hoje a gente tem essa realidade, que é preciso seguir, sendo mais velho ou mais novo, sendo do tempo da máquina de escrever ou do computador, as pessoas elas estão mais sensíveis. A gente percebe isso. Se a empresa
não tiver esse cuidado, você citou, você pode perder um bom profissional, né, Sim, uhum. qualificado, porque o cara não aguenta o ambiente que ele vive ali naquela empresa, né, Deise? E a ANR, ela dirige, né, toda a sua contextualização voltado para isso, né? Os trabalhadores, em contexto profissional, para as empresas, para as lideranças, para os gestores, para o RH, então toda a organização que tem empregado CLT precisa ter uma preocupação com esses empregados, né? E ambientes de alta pressão são os ambientes muito expostos, né, a riscos psicossociais. Então, por isso que é muito importante que seja feito, seja colocada em prática, né, a norma, porque isso vai ajudar muitas empresas a olhar para dentro de casa, entender o que está acontecendo, porque, né, volto a dizer, muitas vezes não existe esse trabalho interno, então não se enxerga o que está acontecendo. Só enxerga muitas vezes o nível de afastamento, uma quantidade grande de rotatividade. Então, esse é um sintoma. O que está por trás desse sintoma? Por isso que o diagnóstico é tão importante. Por isso que mapear os riscos psicossociais é tão importante para as empresas. Porque aí se trabalha mais na prevenção. Você falou um negócio agora há pouco sobre trabalhar com meta. Eu acho que talvez exista uma diferença entre a meta de venda e a meta de projeto, né? Por exemplo, quem trabalha com meta de venda tem que bater número Uhum. com frequência, né? E se o cara não consegue, ele acha que está na alça de mira, ou que ele vai ser demitido, ou ele vai ganhar menos, enfim. E tem as pessoas que trabalham com meta de projeto. Você tem uma meta de desenvolver tal projeto e entregar aquilo para um cliente em Uhum. determinado tempo. Você sabe que você vai conseguir entregar aquilo, você vai solucionar alguns problemas, você vai entregar. Eu estou falando isso porque eu trabalhei quase um ano numa empresa americana, a ESPN, que Uhum. é do grupo Disney. E lá, como eu subia e descia todo dia, o meu líder, ele dizia assim, ó, você vai fazer o que hoje? Você tem 2 entrevistas para marcar, um ao vivo para colocar, você tem que montar uma matéria, você tem que pautar isso, aquilo outro. Você vai conseguir em quanto tempo fazer isso? Porque aconteceu várias vezes. Eu peguei uma greve de metrô em São Paulo, né? E a empresa, inclusive, pagou táxi para todo mundo, não tinha Uber na época. Isso foi em 2013, 2014. Então a empresa tinha lá um talão, tinha lá uma parceria com uma cooperativa de táxis e a gente não tinha problema em relação a isso. Mas, de toda forma, atrasava. Às vezes, no sistema cheio de imigrantes tinha um problema. Eu entrava às 2, mas chegou a ter dia que a gente teria às 3. E aí, Uhum. vem cá, nessa uma hora, pede para alguém te ajudar aqui, você consegue compensar esse teu colega aqui na redação e tal. Assim, era uma coisa muito aberta. A gente já sai para tomar café, que dizem que é um dos terrores aí de muitos patrões, né? O cara que parece vir até meme, né, Deise? O cara que toma mais café do que trabalha, anda pela empresa, vai no banheiro 15 vezes e tal por dia. Tem esse outro lado também. Mas assim, tá tudo pronto? A pergunta era: tá tudo certo para o programa das 18, que a gente tinha um programa às 18 horas? Tá tudo certo? Quanto tempo de café? Toma teu café em paz, come o teu pão de queijo numa boa, não tem problema nenhum. Você vai fazer isso em 5 minutos, 10 ou 15, tá tranquilo. Então, assim, eu, naquela oportunidade, tomei conhecimento de uma filosofia de trabalho diferente de outros lugares onde eu trabalhei. Já tinha trabalhado como CLT, já tinha trabalhado em Uhum. administração pública, é tudo muito diferente. Administração pública, por exemplo, se você é cargo comissionado de administração pública, você não tem horário, né? O cara te manda voltar 10, 11 horas da noite, sábado, 7 horas da manhã, e você vai fazendo, porque é assim que funciona. Não estou contando aqui nada que seja de outro mundo. É assim que funciona, né? Agora, isso que me chamou a atenção, a gente consegue, mesmo dentro do regime da CLT, colocar pequenas pitadas dessa, e era CLT na ESPN, tá? Só para deixar claro, não era PJ, Uhum. não. É Uhum. possível a gente colocar um pouquinho dessa cultura no dia a dia das nossas empresas, Deise? A questão não é o ambiente só, né? São os comportamentos que constroem o ambiente. Então, se eu tenho uma liderança despreparada, eu acho que esse é um dos grandes desafios organizacionais para os próximos anos, que é desenvolver lideranças emocionalmente preparadas. Então, não é o trabalho em si, né? Não é a meta pelo projeto ou pela venda, é como a cobrança
pelo resultado dessa meta é investido no trabalhador. Então, uma liderança despreparada, ela pode gerar um adoecimento coletivo. Se a gente for pensar que uma comunicação agressiva, ela pode comprometer totalmente a segurança operacional dos trabalhadores, né? Uma cultura empresarial baseada em medo, ela pode destruir completamente a capacidade de inovação, de cooperação, né, dos pares, dos times de trabalho. Então, tudo envolve, a liderança é a grande responsável por isso. Então, se a gente for olhar, o mais importante, e que a NR se preocupa com isso, porque ela não separa ambientes e pessoas. Ela vai mostrar que o comportamento de algumas pessoas pode construir o ambiente, e o ambiente influencia diretamente na saúde emocional e no comportamento das pessoas. Então, o que é muito importante a gente olhar? Volto a dizer, não é a meta em si, é como eu imprimo essa pressão para que as metas sejam realizadas. É como o meu comportamento enquanto líder favorece ou desfavorece o trabalhador, né? Adoece ou traz para ele segurança psicológica. Então, isso, do meu ponto de vista, e analisando a NR, é isso que é muito importante. Muito bem, deixa eu só trazer um outro dado aqui, que é da pesquisinha que eu fiz. Olha só que interessante, né? Cada real, R$ 1 investido em programas estruturados de saúde mental e readequação da cultura organizacional gera um retorno de até R$ 4 através do ganho de produtividade e blindagem jurídica. Então, assim, a Daisy presta um serviço nesse sentido. R$ 1 investido no trabalho dela e de profissionais como ela vai evitar que você tenha um prejuízo de R$ 4. Ou seja, você vai investir você vai ganhar 4, porque o cara vai estar lá feliz, produzindo e tal, vai te dar um retorno maior. Agora, eu não sei nem se eu devia entrar nesse assunto, se você ficar à vontade para responder ou não, porque não era a nossa pauta original, mas eu imagino que em algum momento esses assuntos eles vão se cruzar, que é a discussão que existe hoje entre escala de trabalho, tempo, assim, 4x3, 5x2, 6x1, na Suécia é de um jeito, na Inglaterra é de outro, na China é de outro, no Butão, que é o país onde mais se trabalha no planeta, em horas semanais, é de outro jeito. Tem a questão de trabalho, o cara recebe por hora, tem as nossas regras, salário mínimo, sim ou não, enfim. Eu já li alguns estudos que falam, por exemplo, que a última hora trabalhada de todo mundo que faz 8 horas por dia é a menos produtiva. E a sexta-feira é o dia menos produtivo da semana. Você acha que a gente vai encontrar um bom termo? Não estou dizendo radicalizar, Daisy. Não, vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Você acha que é uma questão de tempo para a gente encontrar um meio termo para que fique bom para todo mundo nessa discussão? Voltando até no começo aí da sua fala, quem trabalha num ambiente que é gostoso de se trabalhar, que é leve, né, que é saudável, não sente nem o dia passar. Então, as pessoas que trabalham num ambiente estruturado, um ambiente que favorece, né, a criatividade, a inovação, essas pessoas vão produzir muito mais, né? Se as empresas puderem tomar, né, enxergar isso, olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado, elas perceberão que um ambiente salutar favorece a produtividade. Então, todo mundo sai ganhando, né? Em reais, a empresa passa a faturar muito mais e passa a não ter mais prejuízos. Então, acho que o mais importante aí, e se a gente olhar, né, para a norma, as empresas que olharem para essa norma apenas como uma obrigação legal, né, ou seja, eu tenho que cumprir a norma, eu tenho que colocar aquilo no papel, elas vão estar perdendo. Agora, as empresas que enxergarem que a norma como um instrumento de transformação cultural, como um cuidado real do trabalhador e um retorno, né, de maior produtividade para si mesma, elas vão estar trabalhando, elas estarão produzindo, né, pessoas emocionalmente mais saudáveis, ambientes muito mais produtivos. Então, eu penso que tem que sair do papel.
E aí tem que ir para o dia a dia da cultura, o dia a dia das ações da empresa. É isso que favorece os ambientes. Porque, não sei você na sua experiência, mas, por exemplo, no nosso time, eu percebo hoje as pessoas elas criam laços, né, que vão além do dia a dia da empresa. Elas passam a frequentar, né, a vida das pessoas fora do ambiente organizacional. Então, você passa a ter, você tem a extensão da empresa para os seus lares, né, porque você acaba tendo um grupo de amizades, né, um grupo de afeto, né, quando o ambiente é salutar. Então, você vê como isso é importante para as pessoas, porque as pessoas precisam, a gente só cresce nas relações, a gente precisa de relações saudáveis para que a gente possa crescer de forma saudável. Então, no meu ponto de vista, e olhando para a ANR, o mais importante aí é o que o ambiente te proporciona, independente, né, do regime de trabalho de qualquer empresa. Quando o ambiente é ruim, o cara não vê a hora de ir embora, né? Exatamente. E ruim no sentido da chefia e dos colegas. O cara quer Exatamente. matar um lá dentro, o cara quer ir embora antes que faça o pior. Agora, por outro lado, é como você falou, a gente vê nas empresas, eu vejo preocupação das empresas, no fim de semana a empresa vai promover um evento numa praça, uma caminhada, todo mundo da empresa e tal, vamos nessa. Não, obrigado, vai, quem quer mais? Pô, um negócio diferente. Sim. Nós vamos promover aqui uma ida ao cinema, a empresa vai pagar, todo mundo junto, ou os próprios colaboradores, já estou vendo, porque já começou, né? Promover aí, vamos fazer a festa junina na casa do prédio de alguém e tal. Isso eu acho que é uma boa demonstração do ambiente, né? Exatamente. E a empresa sabendo disso, pô, os funcionários estão reunidos, e às vezes convida o chefe, que é a melhor coisa, né? Você está fazendo um Exatamente. ambiente, está fazendo uma festa junina e convida o chefe, é bom sinal, convida o gestor, é bom sinal. Enfim, isso realmente acontece. Porque a gente tem que. Isso é um ambiente, em tese, que a gente tem que entender como normal. Mas, Exatamente. infelizmente, há exceções à regra em que as pessoas elas acabam, infelizmente, não tendo essa alegria, esse prazer de trabalhar no lugar. Aliás, quando vai tudo bem, né? Quantas vezes a gente já não viu que um vira padrinho, madrinha do filho do colega? Exatamente. Isso quando Vira não compadre, casa. comadre, né? Isso quando não casa, né? O Sim, colega de sim. trabalho acaba se casando, vira família depois. Agora, só um outro detalhe técnico, que a gente está chegando bem no finalzinho aqui, Deise, é o seguinte: você falou sobre dar o funcionário, o colaborador, dar um feedback para a empresa, óbvio, tem que criar lá, pode ser uma caixinha de papel, anota e joga, ou então manda daqueles formulários online que o cara pergunta, né? Isso é um passo básico, né? Entender aquela pessoa para quem você nunca perguntou, pô, você gosta daqui? O que você sente e tal? Você não vai precisar se identificar. Isso é algo que as empresas têm que fazer para saber o que, porque às vezes a pessoa é tímida. A pergunta, pô, fala aí, o que você acha que está ruim aqui? Não, está tudo bem, porque o cara fica apavorado de perder o emprego. Aí ele vai lá e manda um recadinho, ou escreve e tal. Tem que ser por aí, tem que ser aberto um canal de comunicação entre as Sim. partes. Hoje a gente tem uma possibilidade de um canal de denúncia, né? Então, tem algumas empresas que contratam empresas especializadas em compliance e canais de denúncia. Então, enquanto trabalhador, você pode entrar em contato com esse canal, né? Que pode ser um canal de ética, um canal de denúncia, cada empresa vai nomear da forma que achar mais importante. E você pode dizer o que está acontecendo de forma anônima, né, sem prejuízos à sua integridade. E é feito relatórios a partir disso. Então, a NR1 prevê justamente que as empresas criem esses planos, né? Porque a partir do momento que você tem o plano a ser seguido, você vai ter a metodologia utilizada para você colher as informações do trabalhador. Seja a caixinha de sugestões, né? Seja entrevistas estruturadas, mas é muito importante que a empresa determine qual metodologia ela vai utilizar para fazer as pesquisas internas, né? Para entender como é que está o dia a dia daquela pessoa dentro do trabalho. Você acha até que é recomendável que isso seja feito de forma terceirizada e não diretamente pelo RH, ou não tem problema? Dependendo da estrutura, porque às vezes você tem uma estrutura de RH na empresa, mas não tem
um técnico, né? Não tem um conhecimento técnico especializado para você fazer isso. Aí sim, aí é muito importante você contratar uma consultoria especializada que faça essa pesquisa. Porque aí você também se abstém, né, de qualquer situação que possa deixar de ser confidencial. Porque a gente volta a dizer, né? Se você tem uma segurança psicológica nesse ambiente, as pessoas vão conseguir falar abertamente do que está acontecendo, mas se não é um ambiente que produz a segurança psicológica, a sugestão então é que se contrate uma consultoria especializada para fazer esse diagnóstico, esse levantamento de informações. Maravilha. Papo comprido, mas produtivo nosso aqui nesta edição do Entre Linhas. Deise, para quem quiser acompanhar o trabalho da tua empresa, que você atua, enfim, o teu trabalho mesmo, não sei se você presta algum tipo de esclarecimento público em redes sociais, fica à vontade para divulgar os teus contatos. Maravilha. Bom, eu dirijo a UAPIA. A UAPIA é um grupo de empresas, nós temos uma empresa voltada para atendimento psicológico, levantamento de todo o trabalho voltado para a ANR, nós fazemos, e também atuamos com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E aí o nosso contato, as nossas redes sociais é o UAPIA, o nome é um pouquinho diferente de se escrever, então é WAPIYA. É só colocar esse nome nas redes sociais que nós seremos encontrados. Perfeito, perfeito. Deise, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas. Quem sabe a gente possa conversar daqui a mais um tempo, já fazendo um balanço, uma análise do que foi esse começo do NR1 aqui no Brasil. Obrigado pela participação. Prazer enorme estar contigo, Alex. Muito obrigada e muito obrigada a todos os ouvintes. Um bom dia a todos. Muito bem, e assim a gente fecha esta edição do Entre Linhas. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.